Olá, meus irmãos, e aqui nos encontramos mais uma vez com o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, no capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ressurreição e reencarnação. Item 4. A ressurreição, ou na verdade, a reencarnação, fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros pontos, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Muito bem, meus irmãos. Essa lição nos deixa bem explícito a realidade que é a reencarnação. Quando nós pegamos lá em São Mateus, capítulo 17, versículo 10 a 13, nós encontramos bem explícito para nós, na Bíblia, para quem quiser consultar, essa expressão de Jesus, onde, através de um comentário dos discípulos, ele revela que Elias era João Batista reencarnado. Então, meus irmãos, muitos vão dizer: mas é porque Elias era um profeta. Acontece, meus irmãos, que Deus, ele criou leis imutáveis. Leis imutáveis. Da mesma forma que ele criou um de nós, ele criou também aos outros. Com Deus não existe dois pesos e duas medidas. Com Deus não há parcialidade. Deus é imparcial. Ele tem para com um a mesma lei que tem para com todos. Então, levando em consideração tudo isso, que ele é infinitamente justo, infinitamente bom, como que ele poderia trazer a oportunidade da reencarnação só para o Elias e todo o resto de nós, seres que erramos? O que seria de nós se não fosse a reencarnação? Para que ele consideraria só para um profeta? Então, meus irmãos, isso já sai um pouco da lógica. Porque se Deus é infinitamente justo e bom, ele conceder a reencarnação só para um já seria uma injustiça, não é verdade? Então, através desse termo, através desse versículo da Bíblia, nós observamos que mesmo na Bíblia existe a reencarnação. E, infelizmente, muitos não aceitam, justamente por causa desse termo. Eles falam que Elias reencarnou porque ele era um profeta. Então vamos analisar melhor, porque com Deus, repito, não há dois pesos e duas medidas. Ele é imparcial. E se ele falou, né? Se Jesus falou que ele não veio destruir a lei, então quanto menos a lei natural, né? Então que nós possamos sempre estar analisando sobre isso. Outro ponto que gostaríamos de ressaltar é a ressurreição. Ressurreição, como acabamos de ver no Evangelho, era um termo de voltar à vida. Mas existem muitas formas de voltar à vida. Voltar à vida moral, nos tornando mais moralizados. Voltar à vida quando temos um mal súbito e passamos por um tempo longo desacordado e voltamos à vida através de uma ressurreição, né, entre aspas, onde os bombeiros ou aqueles que nos socorrem, através de algum esforço de primeiros socorros, conseguem nos fazer voltar.
E a outra forma de ressuscitar é quando nós, espíritos que somos, desencarnamos e retornamos para a verdadeira vida, que é a vida do espírito. Neste momento, poderia-se dizer que estamos ressuscitando. E muitos, neste momento, podem estar confusos ao me ver falar sobre isso. Porque quando nós falamos sobre ressuscitar, nós lembramos que Jesus disse que seria judiado pelo povo daquela época e que ressuscitaria depois de morto na cruz. No terceiro dia ele ressuscitaria. E temos aprendido que os termos bíblicos eles devem ser bem analisados por nós, a começar pela maneira de enxergar os dias. Para muitos que conhecem o Velho Testamento, já ouviram falar que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no sétimo. Esses dias, conforme nos fala Haroldo Dutra Dias em sua palestra Apocalipse, Mito ou Verdade, ele nos fala sobre isso. Ele fala para nós que cada dia profético significa 1000 anos. Já pensou? 1000 anos, um dia profético. Ou seja, os 7 dias que nós ouvimos falar são 7.000 anos. Mas Deus não criou o mundo em 7.000 anos. Foram 7 ciclos. 7 ciclos, cada um de 28.000 anos, conforme nos fala Haroldo Dutra Dias. Ou seja, é um tempo relativamente longo, né? Pois bem, voltando ao episódio da cruz, se Jesus nos disse que ressuscitaria no terceiro dia, provavelmente ele não estaria falando sobre si somente. Provavelmente ele estaria falando sobre a sua doutrina. Ele já previa que sua doutrina sofreria muitas burlações, muitos procurariam deturpá-la, tirando o brilho de sua doutrina, tirando o que se poderia dizer a vida de sua doutrina, que era a caridade, o amor. Então, através de muitos concílios que existiram, muitos acabaram por empobrecer os ensinamentos que continham na Bíblia. Quando ouvimos então Jesus falar que ressuscitaria no terceiro dia, provavelmente ele falava do terceiro milênio, após a sua estada no mundo. Terceiro milênio que estamos entrando. E ouvimos falar então depois no Evangelho sobre a nova era. E essa nova era é justamente o terceiro milênio. Nova era, novos pensamentos. Pensamentos mais para o lado do iluminado, com sentimentos mais sublimes. Isso é que é a ressurreição de Jesus, quando ele ressurge trazendo sua doutrina como ela realmente é. Ou seja, trazendo a pureza daquilo que ele mesmo trouxe ao mundo. Então ele vem de novo através do Consolador prometido por ele mesmo, conforme nos revela a Revista Espírita do ano de 1868, mês de março, onde ele nos fala que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. E Jesus, ele próprio, sob o codinome de Espírito de Verdade, vem nessa mesma doutrina, na Revista Espírita também, e em muitas lições do Evangelho segundo o Espiritismo, nos falar sobre as suas promessas, sobre as consolações que ainda nos aguardam e sobre muitas outras coisas que todos nós vamos conhecer à medida que formos estudando esses conhecimentos trazidos pelo nosso grande
irmão que organizou os ensinamentos trazidos pelos espíritos, Allan Kardec, que na verdade seu nome verdadeiro era Hippolyte Denisard Rivaio. E depois um espírito que se comunicava na sociedade espírita disse a ele que, numa encarnação passada, ele tinha sido um sacerdote druida sob o nome de Allan Kardec. Então, para que os livros espíritas não sofressem a sua influência como nome didático que ele já tinha, ele preferiu colocar um nome que ninguém conhecia, sob o nome Allan Kardec, que era o nome de sua encarnação passada. Então, nós observamos que através de todo o seu trabalho de organizar os ensinamentos trazidos para os espíritos, hoje temos a oportunidade de estudar e refletir sobre essas obras, onde aprendemos tantas coisas importantes. Então, meus irmãos, muito obrigado a todos vocês por estarem nos ouvindo, que todos nós possamos guardar os corações em paz, agradecidos a Deus por todas as coisas, e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muita paz.